Muito bem, olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente. Por aqui, professor Marcos Xavier. E nesta aula vamos analisar como utilizar a função índice e a função CORRESP como alternativa para a famosa função PROAQV. Do lado esquerdo encontramos aqui a nossa base de dados e ela é composta das colunas área, cargo, salário e o nome do colaborador. Do lado direito encontramos a estrutura de pesquisa, onde através dessa lista suspensa podemos escolher o colaborador que será analisado. O nosso primeiro desafio aqui é encontrar a área onde o colaborador escolhido atua. Só que nesse nosso caso a função PROAQV ela não vai conseguir obter esse resultado pelo fato de que a coluna de referência está do lado direito da tabela e o PROAQV só procura informações da esquerda para a direita. Então nesse nosso caso podemos utilizar a função índice como uma alternativa interessante para esse desafio. Acionamos a função índice e ele pergunta em qual coluna se encontra a resposta procurada. Nesse nosso caso, vamos selecionar a coluna área. Inserimos ponto e vírgula. Na sequência, ele pergunta quantas linhas ele vai deslocar até encontrar o nome escolhido. Nesse nosso caso, vamos acionar a função CORRESP, porque é ela que vai fazer essa localização. E a função CORRESP chega perguntando qual é o dado que ele vai procurar. Nesse nosso caso, vamos clicar na lista onde está inserido o nome escolhido. Após o ponto e vírgula, devemos indicar em qual coluna ele vai encontrar o nome escolhido. Então, o nome escolhido se encontra a partir desta coluna daqui. Ponto e vírgula novamente, e para terminar a configuração do CORRESP, devemos indicar o nível de precisão desta varredura. Nesse caso, caso ele não encontre o nome escolhido, ele não pode trazer o nome mais próximo. Então vamos escolher sempre aqui a configuração exata, correspondência exata, ou seja, só retorne caso ele encontre o nome escolhido. Então devemos acionar o número 0. Fechamos o parêntese da função CORRESP e inserimos o ponto e vírgula. Para finalizar, ele pergunta em que coluna se encontra a resposta procurada. E fechamos o parêntese da função CORRESP. Para esse cenário, essa configuração já é o suficiente. Então vamos fechar o parênteses também da função índice. Podemos pressionar Enter e veja que ele retorna o resultado corretamente. Eu vou mudar aqui, vamos escolher o primeiro nome para ficar mais fácil de analisar. Então aqui no nosso caso, o funcionário Felipe, a área onde ele atua é a área de sistemas. Então ele retornou e ele encontrou a informação com precisão. Simples assim. Vamos repetir novamente para você ganhar habilidade e domínio nessa operação. Primeiramente, acionamos a função índice. Na sequência, informamos em qual coluna se encontra a resposta procurada. Nesse nosso caso, a coluna cargo. Após o ponto e vírgula, acionamos a função CORRESP, que vai procurar por este nome, ponto e vírgula. Este nome deve ser procurado na coluna de colaboradores, ponto e vírgula novamente, e o nível de precisão é o mais elevado possível, então escolhemos a opção 0. Fechamos o parênteses da função CORRESP e podemos fechar o parênteses da função índice. É só pressionar Enter. E veja que ele retorna o resultado corretamente. Para finalizar, vamos repetir então a mesma operação para identificar o salário do funcionário escolhido. Você pode copiar, você pode arrastar a fórmula do lado para esta célula. Vamos fazer um pequeno ajuste, vamos dar 2 cliques para abrir a fórmula. E aqui nesta coluna de referência ele acabou deslocando, então você pode arrastar para o lado esquerdo, porque os nomes se encontram nesta coluna. Já no CORRESP, a informação que eu vou procurar, ele está na coluna de salário. Então, por coincidência, ele já saltou uma coluna, então, nesse caso, não precisamos fazer ajuste nenhum. Analisando aqui a função, nesse primeiro argumento, é aonde a resposta se encontra, que é a coluna salário. Na função CORRESP, ele tem que procurar pelo nome do colaborador. Então, eu vou arrastar aqui e puxar para o nome do colaborador. Este nome vai ser procurado na coluna de colaboradores. Eu já fiz o ajuste. E é claro, o nível de precisão é o mais elevado possível, então inserimos o número 0. Bastando pressionar Enter e conseguimos o resultado de acordo com o que foi solicitado. Posso trocar aqui o nome do colaborador, que a consulta e a pesquisa vai ser feita com precisão. Então, como sempre estamos passando, o Excel oferece uma série de ferramentas para você obter o resultado necessário. Então, você vai conhecendo e escolhendo a ferramenta, a função, a combinação que você achar mais adequada, tá? Baixe essa planilha, pratique esta manobra e, é claro, nós encontramos na próxima aula com muito mais truques, macetes e dicas interessantes do Microsoft Excel. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.